Visão geral dos vírus e os vírus são elementos genéticos incapazes de replicar-se e independentes de uma célula viva denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios, que dependem da penetração de uma célula viva apropriada para realizar seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria formação genética, sendo desse modo independentes do genoma de célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos como os plasmídeos, os vírus têm formas extracelulares e partícula viral, que permite sobreviver fora das hospedeiras por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para se multiplicar-se, os vírus devem ser penetrados em umas células, onde se replicam-se por meio de processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídeos e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinária metabólica das células. Assim como os outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades das células hospedeiras. As propriedades serão transmitidas no momento da divisão celular hospedeira. Se cada nova célula também herdar um genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até ser mesmo benéficas. Os vírus se replicam-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Os estudos dos vírus é denominada virologia e abordamento fundamentos dessa área presentes nesse capítulo, que os vírus são micro-organismos mais numerosos no nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, é interessante por si. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido à formação de que eles podem fornecer relações genéticas de bioquímicas e processos celulares. No caso de algum deles, ao desenvolvimento de estrutura e crescimento viral. Propriedades gerais do vírus. Embora os vírus não sejam células e portanto não sejam células vivas, eles possuem um genoma que codifica as informações necessárias à sua replicação. No entanto, os vírus dependem de uma célula hospedeira para obtenção de energia e por compostos necessários à replicação de genomas e a síntese proteica. Consequentemente, eles são incapazes de replicar-se, exceto que penetrem em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra e intercelular. No estado extracelular, os vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas, ocasionando, dependente do tipo de vírus, outras moléculas. Dessa forma, a partícula viral é denominada vírus. É metabolicamente inerte e não realizando as funções de respiração e biossíntese. O vírus é uma estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido de uma célula onde foi introduzido para outra célula. Uma vez que o interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado ou vezes é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o vetor viral são sintetizados. Determinados vírus animais podem se dispersar no estágio extracelular e deslocar-se de uma célula a outra, no interior do mesmo organismo. Em vez disso, mediam a fusão de infecção das células não infectadas, transmitir os vírus desse modo. Contudo, os seres transferidos de um organismo a outro, eles têm uma forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificados principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intercelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais metabólicos das células hospedeiras. Os vírus redicionam funções metabólicas das células hospedeiras, no sentido de favorecer
replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, novas bactérias são liberadas e o processo se repete. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA ou fita dupla. Portanto, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou RNA. Os genomas virais podem ser classificados dependendo do ácido nucleico presente no vírus, corresponder a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita dupla ou de fita simples, linear ou circular. Alguns genomas são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus conjuntos de genoma consistem em DNA, sigam o dogma central de biologia celular. Os vírus do RNA, exceção dessa regra, entretanto, as informações genéticas ainda fluem do ácido nucleico para a proteína. Além disso, todos os vírus utilizam a maquinária de tradução de células e, dessa forma, independentemente da estrutura genômica dos vírus, moléculas de RNA mensageiro devem ser introduzidas a fim de serem traduzidas pelo ribossomo das células. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como os seus genomas. Assim, os vírus bacterianos, vírus animais e vírus das plantas e vírus que infectam todos os tipos de células eucariontes. Os vírus bacterianos, uma vez são denominados bacteriófagos, foram intensamente estudados pelos sistemas de modelo de biologia celular e genética da replicação viral. Espécies tanto de bactéria como archaea são infectadas por bacteriófagos específicos. De acordo com muitos conceitos básicos de vírus foram iniciados em desenvolvimento a partir dos estudos com bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus dos organismos superiores. Em virtude de sua frequência e importância médica, os vírus animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na cultura moderna, serão vírus menos estudados. Há sistemas formal de classificação de vírus que organizam os vírus de diferentes taxonomias, com ordem, família, até mesmo gênero e espécie. A taxonomia família mostra particularmente útil. Os membros da família de vírus apresentam morfologia de vírus, estrutura genética, estratégia de replicação seminários. As famílias de vírus recebem denominações que incluem fixo, virilidade. Natureza do vírus. Vírus apresenta diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procariotas, de 0,02 a 0,3 nanômetros de tamanho. A unidade de medida normalmente utilizada para vírus consiste no nanômetro, que equivale a 1 milésimo de micrômetro. Os vírus de variola é um dos maiores vírus e tem diâmetro de cerca de 20 nanômetros. E os vírus polimielite, um dos menores vírus, possuem diâmetro de 22 nanômetros. Consequentemente, não é possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico no meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém 1.000 a 5.000 pares de quilobase de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 50 quilobase. O maior genoma viral conhecido é aquele minivírus esses vírus que infectam os protistas é um dos poucos vírus conhecidos atualmente cujo genoma é maior que alguns genomas celulares.
Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menores que 5 genes. Estrutura viral. A estrutura de vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da cápsula, partícula, sendo envoltada por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta de números de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor de ácido nucleico. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe ao número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsímeros. Os capsímeros correspondem à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. O único vírus que pode apresentar grande número de capsímeros. A formação, desenvolvimento e associação adequada das proteínas dos capsímeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral da montagem de vírus é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas em empacamento do vírus é denominado nucleocapsídeo viral. E frequentemente, uma ou mais enzimas virais específica pode ser encontrada no interior do vírus. Tais enzimas desempenham papel durante os processos de infecção e replicação. Alguns vírus são nus, entanto, outros possuem capas ao redor do nucleocapsídeo denominadas envelope. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais consistem em formas bastante simétricas. É a simetria referente à maneira pela qual os capsímeros estão organizados no capsídeo viral, enquanto uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo. A mesma forma é vista após o giro de determinados grupos de graus. Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, e correspondentemente as duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm sintética helicoidal. Os vírus esféricos exibem uma geometria icosaédrica. Em todos os casos, as estruturas características dos vírus é determinada pela estrutura subunidade proteica que compõe. Um tipo de vírus exibido na simetria linear é o vírus mosaico de Tabu. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2.130 capsímeros identificados estão arranjados com uma hélice. As dimensões totais do vírus TMV são de 80 vezes 300 nanômetros. O comprimento dos vírus eclodiais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico. Entanto, a largura do vírus helicoidal é determinada pelo tamanho do empacotamento e subunidades proteicas. Um icosaedro de estrutura esférica, contendo 20 fases e 12 hélices de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades de um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para construí-los. O arranjo mais simples dos capsímeros corresponde a 3 por fase, com um total de 20 unidades de vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de aminoácidos maior que o possível que sejam empacotadas em um envoltório composto por 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura que permite o empacotamento contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltórios com essa configuração. Outra configuração comum envolve 240 unidades
e 428 unidades. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circular nucleocapsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria afeta células animais. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e plantas sejam também conhecidos. O envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteína, geralmente glicoproteína. Os lipídios da membrana viral são derivados da membrana da célula hospedeira, enquanto as proteínas da célula viral são codificadas pelo gene viral. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão de vírus à célula hospedeira, durante a infecção ou liberação do vírus, a partir da célula hospedeira, após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo método Viron contudo, mas pelo nucleocapsídeo presente no interior do envelope viral. Virais complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que alguns aspectos discutidos até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual em formas de simetrias distintas. Os vírus mais complexos, em termos estruturais, são alguns vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica e caudas helicoidais. Em algumas vírus bacterianos, tais como bacteriófagos, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui possivelmente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. E se os vírus estão complexos e a montagem também é complexa. Enzimas em vírus. As partículas virais não realizam processos metabólicos e, desse modo, os vírus é um metabolismo inerte quando fora das células hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, a bacteriófaga contém a enzima lisozina, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozina é produzida normalmente em grande quantidade pelos estágios tardios de infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberando os vírus. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácidos nucleicos para replicação de genomas e esse genoma virais e transição do RNA específico. Por exemplo, os retrovírus são vírus de RNA que replicam sobre a forma intermédia do DNA. Esses vírus possuem uma DNA polimerase de RNA dependente, denominada transcriptase reversa, que transfere o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genoma de RNA requerem sua própria RNA polimerase, enquanto as enzimas de vírus são necessárias uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir do molde de DNA. Culturas de células animais. As culturas de células animais são derivativamente células originalmente retiradas de algum órgão de um animal experimental. Exceto quando são utilizadas células sanguíneas, a cultura celulares são geralmente obtidas pela reação asséptica
de parte do tecido, seguida de absorção de células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e a semeadura de suspensões, resultante de uma superfície plana com fundo de garrafa de cultura ou uma placa de plástico. A fina camada de células aderidas à placa de vidro, ou de parte chamada monocamada, é recoberta por um meio de cultura adequada e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos, algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de estampamento que contém bicarbonato. Para obtenção de melhor crescimento, normalmente faz-se necessária uma adição de pequena quantidade de soro sanguíneo, a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinidamente como linhagens celulares permanentes. As linguagens celulares são convenientes pesquisas de vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em alguns casos, a cultura não cresce em forma indefinida, embora possa permanecer viva alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser itens de cultura virais, embora novas culturas devem ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo que demanda tempo. Alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primas permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou parte de órgãos podem permitir com sucesso a aplicação virais. Tais culturas de órgãos podem ser úteis em pesquisas de vírus, porque permite o crescimento do vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Quantificação dos vírus. Os vírus, muitas vezes, é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar os vírus pelo uso de microscópio, o número de vírus em suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de promover um efeito detectável quando inoculada a um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder somente um virion, embora com maior frequência seja necessário um acúmulo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por um volume de fluido, uma medida de quantidade de vírus denominada título pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Enquanto viriam iniciada uma infecção em uma camada, quando célula hospedeira cresce em uma célula plasmar, uma zona de Lise pode ser observada em forma de uma área clara, tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebeu o nome de placa de Lise. Convencionou que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. A placa de Lise correspondente essencialmente a janelas, que surgem em tapetes de células, exibindo um crescimento confluente. No caso das bactérias, as plantas Lise podem ser obtidas quanto maior partículas virais são misturadas em uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas de forma sobrecamada de água na superfície em que o meio de cultura sólido. Durante a incubação das células, as bactérias crescem, originando a camada de turba visíveis no olho nu. No entanto, todas as regiões onde há
infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa lise. Contanto o número de unidades formadoras de placa lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. Ensaios da formação das placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras, porque se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus dessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados, inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura. O desenvolvimento do ensaio da formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento dos meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia das culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vários vírus de animais, utilizadas-se culturas de células animais como hospedeiro. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou uma garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. As placas de Lise são reveladas como zonas de distribuição de células animais a partir de números de placas originados por fluidos estímulos virais. Eficiência do aplicamento. O conceito de eficiência de aplicamento é importante para a virologia quantitativa, em que em um dado sistema viral, o número de unidades formadoras de placa de Lise é sempre inferior às contagens de suspensão viral realizadas em microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcançada 100%, podendo muitas vezes ser considerada menor. Os vírus que não causaram infecção são frequentemente ativos, embora em algumas situações esses não sejam alguns casos. Alguns vírus originam-se as partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especificamente dos vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas de definitivos. No entanto, algumas vezes, a baixa eficiência do aplicamento significa que as condições empregadas alguns vírus não foram incapazes de infectar células com sucesso. Embora no caso de vírus, as bactérias, a eficiência no emplacamento geralmente sejam superiores a 50%. No caso de vírus animais, ela pode ser muito inferior a 1%. O conhecimento das eficiências do emplacamento é útil no cultivo dos vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de que uma suspensão viral, a fim de originar um número de determinadas placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem os animais à morte. Tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação dos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas das amostras virais, geralmente por meio de diluições decimais, seguidas de inoculações das amostras. De cada diluição
em diversos animais sensíveis, após um período de incubação adequado. A fração dos animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizada o cálculo de ponto final de diluição. Eles correspondem à diluição em que, por exemplo, a metade dos animais inoculados morrem, embora o método utilizado em animais inteiros seja mais trabalhoso e menos preciso do que os animais em culturas celulares. Eles podem ser essenciais na história de alguns tipos de certos vírus. Replicação viral. Características gerais da replicação geral. Para os vírus replicares, eles devem induzir as células hospedeiras vivas a identificar todos os comportamentos essenciais necessários à introdução de mais vírus. Esses comportamentos de células devem então ser organizados em novos vírus que escapam das células. As fases de replicação viral podem ser divididas em 5 etapas: ligação do vírus a cada hospedeiro. 2. Penetração do vírus ou de seu ácido nucleico à célula. 3. Síntese da célula de nucleicos a proteína virais pelo metabolismo da célula de acordo com o revestimento determinado pelos vírus. 4. Montagem de capsídeos e empacotamento do genoma viral em novo vírus. O processo completo é denominado maturação. 5. Ligação dos vírus maturos pelas células. Esses estágios de replicação viral são ilustrados no primeiro. A primeira fase é a fase eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser infectadas por meio de culturas. A fase eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente, devido à sua absorção às células hospedeiras. Uma vez ligadas, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo só é acompanhado pela apresentação de ácido nucleico viral na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe nessa fase, o vírus deixa de existir com mentalidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior de capas protreicas. Durante a fase de maturação, o título de vírus ativos do interior das células aumenta de forma regressiva. Todavia, as partículas virais não podem ser ainda detectadas, exceto as células forem lisadas artificialmente, assim promove sua liberação. Uma vez que os vírus recém-sintetizados ainda não surgiram exatamente às células, os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados períodos de latência. Ao fim da maturação, ocorre a liberação de vírus maduros do resultado da lise celular ou de algum processo de brotamento na excreção dependente do vírus. O número de vírus libertados, denominado tamanho da população libertada, depende do vírus e do hospedeiro. Em particular, pode variar de alguns poucos milhares. A duração de um ciclo contendo a replicação varia de 20 a 60 minutos.
Pelo fato da liberação dos vírus é normal, é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapas únicas. As próximas sessões, ligações e penetração viral. A ligação. A base mais comum, mais específica de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus, no envelopado, possui uma ou mais proteínas externas que interagem com compostos específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são comumente superfícies normais de uma célula hospedeira, como as proteínas, carboidratos ou glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas e complexos desses, aos quais os vírus se ligam. Os receptores precisam de funções normais das células. Por exemplo, o receptor para bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto os receptor de bacteriófago lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus, contato intracelular, o sistema imune, por exemplo, os receptores de vírus de poliomielite ou H1N1 são normalmente utilizados em interações entre células humanas. Na ausência do seu receptor específico, os vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causam infecções. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro torna-se resistente a uma infecção viral. No entanto, mutantes dos vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus animais podem ser capazes de utilizar mais um receptor, de modo que a perda de um deles não depende necessariamente da ligação. Assim, variadamente de hospedeiros de um vírus em particular é dominado em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de conhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies. Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinado tecido. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectados somente em células no trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus em uma célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como nas superfícies celulares, os quais reduzem sua penetração. Os vírus devem se replicar no interior das células. Desse modo, menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para alguns vírus se replicarem, certas proteínas devem ser penetradas nas células hospedeiras. É importante ressaltar que a ligação é a mesma penetração em que célula suscetível não elevam a replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser codificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como permissiva daquele vírus. Os vírus distintos apresentam diferentes estratégias para que a penetração. Alguns vírus envelopados de animais são desnaturados na membrana citoplasma, lembrando que o conteúdo do viroma do citoplasma. No entanto, no caso de vírus de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírus inteiro penetra nas células de endocitose. Em tais casos, o vírus deve ser desnatado no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem desnutamento
no citoplasma, enquanto em outros o desnutamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração da bacteriófagas apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente das células animais, as quais não apresentam essa estrutura. O mecanismo de penetração mais complexo foram observados em vírus que infectam as bactérias. As estruturas bacteriófagas O vírus apresenta uma cabeça no interior, no qual o DNA linear de fita dupla encontra-se enovelado e uma cauda longa relativamente complexa, cujas extremidades há uma série de fibras pespículas de cauda. Os vírus inicialmente ligam as células pelas fibras de cauda. As extremidades das fibras interagem especificamente com polissacarídeos encontrados nas membranas externas do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras de cauda sofrem penetração, proporcionando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana, por meio de uma série de espículas caudais delgadas situadas na sua extremidade. A ação das enzimas similares a liposoenzimas promove a formação de pequenos poros peptidiglicanos. A bainha da cauda contrai-se e o DNA viral penetra no interior do citoplasma, através de um orifício presente na ponta da cauda gáfica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da cauda. Exceções e modificações virais pela célula hospedeira. Os animais muitas vezes eliminam vírus invasores por meio de mecanismos de defesa imunológico, antes que a infecção viral se diminui, ou às vezes antes que o vírus penetre em células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo os animais e plantas, possuem mecanismo antiviral conhecido como RNA interferencial. Os procariotos são desprovidos desse tipo de defesa. No entanto, os eucariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA capaz de destruir DNA viral de fita dupla após infecção. Essa destruição é realizada como eudoquinase de restrição de hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em um ou outros locais, impedindo assim sua aplicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é a parte do mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão do ácido nucleico exógeno. Para que tal sistema seja efetivo, os hospedeiros devem possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica do seu DNA nos sítios de clivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são especificamente para o DNA de fita dupla e, desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição, embora o sistema de restrição do hospedeiro proporcione uma proteção significativa a alguns vírus de DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica do seu DNA nos sítios de clivagem das enzimas de restrição. As enzimas de restrição são específicas para o DNA. Podem sobrejugar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução e modificação dos seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de ser sujeitos de ataques enzimáticos.
Dois padrões de modificação química do DNA viral são conhecidos: a glicosinação e a metilação. Muitos ácidos nucleicos virais são modificados por metilação, contudo, quer que glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a aplicação do seu genoma, por meio de proteínas de modificação codificadas pelo vírus. Outros vírus evitam a destruição pela enzima de restrição do hospedeiro pela modificação de proteína que inibe o sistema de restrição de hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de restrição metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus incapaz de estropar somente um deles. Os hospedeiros possuem ainda outros DNA metilases, além daqueles que envolvidos na proteção sobre suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem ser envolvidas no reparo de DNA ou de regulação gênica, enquanto outros podem conferir proteção do DNA do hospedeiro contra endocrinase. Isso é necessário porque alguns vírus modificam sistemas de restrição próprios envolvidos para destruir o DNA do hospedeiro. Desse modo, fica evidente que os vírus hospedeiros respondem mutuamente ao mecanismo de defesa pela involução contido no mecanismo visando aumentar as suas disponibilidades de ingestão ou sobrevivência, respectivamente. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que o hospedeiro foi infectado, novas cópias de genomas virais devem ser produzidas, assim como proteínas específicas dos vírus devem ser sintetizadas para que os vírus se repliquem. Normalmente, a produção de que pelo menos alguma dessas proteínas virais iniciadas logo após a entrada do genoma viral da célula. A síntese dessas proteínas requer um RNA viral. Esse certo tipo de RNA, o processo de genoma corresponde ao RNA mensageiro. Entretanto, para a maioria dos vírus, o RNA mensageiro deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma DNA ou RNA, enquanto o genoma deve ser replicado esquematicamente. De DNA de fita positiva e negativa. A reprodução de DNA e a aplicação do genoma dos processos diferentes dos vírus, NH, contudo descrevemos são necessários alguns conhecimentos sobre uma nomenclatura relacionada à orientação das fitas ácido nucleico. Lembrando-se que o RNA mensageiro é complementar à fita de DNA empregada como molde em relação às sequências de base. Por conversão na biologia, o RNA mensageiro é conferido como sendo configurações mais. Sua fita complementar é referida como configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever as configurações do genoma de vírus. Fita simples. Por exemplo, um vírus que tem o genoma RNA de fita simples com a mesma orientação de seu RNA mensageiro é referido como RNA de fita positiva. Um vírus cujo genoma de fita simples seja complementar ao seu RNA mensageiro é referido como vírus de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? As RNA polimerase das células normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir do molde de RNA. Utilizam usando, em vez disso, um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivos e negativos ou de fita dupla requerem uma
RNA polimerase, RNA dependendo da sua especificidade. Há casos mais simples de RNA de fita positiva, onde que a genoma viral em condições mais e desse modo pode atuar diretamente como RNA mensageiro, além de modificar outras proteínas necessárias. Esse RNA modifica o RNA polimerase e RNA dependente especificamente do vírus. Uma vez sintetizada, esses polimerases, inicialmente identificados de velocidade menos complementares de RNA, as fitas são utilizadas como molde de produção de novas fitas. As fitas mais utilizadas são as produzidas com RNA mensageiro, ou empacotadas com genomas de vírus recém-sintetizados. Nos vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como RNA mensageiro. Portanto, o RNA mensageiro, primeiramente, é sintetizado, uma vez que essas células não possuem RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação. Esses vírus carregam algumas dessas enzimas em vírus, sendo elas digitadas na célula juntamente com RNA nanômico. A fita mais complementar do RNA é sintetizada pelo RNA polimerase, RNA dependente, sendo que estão utilizadas como RNA mensageiro. Esses RNA mensageiros de fitas positivas é também utilizado como moldes para sintetizar genoma de fitas negativas adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla enfrentam problemas similares, embora os vírus contenham RNA de fita mais, eles é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar de RNA mensageiro. Consequentemente, os vírus de FDRA também contém RNA polimerase para transcrever o genoma de FDRNA, originando a RNA mensageira de fita positiva, envenenando na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus apresentam DNA de fita simples em seus vírus, contudo, replica-se de emprego que um intermediário de FNDA. Os processos pelos quais a informação é obtida do DNA é convertida em DNA e é denominada transcrição reversa. Dessa forma, tais vírus precisam de enzima denominada transcriptase reversa, embora o DNA dos vírus retrovírus sejam de fitas mais e não empregado como mensageiro, e por isso esses vírus devem se apresentar transcriptase reversa dos vírus. Após a infecção, o vírus de RNA é convertido em FDRNA por meio do intermédio tríplico de RNA, DNA. O FDRNA é então utilizado molde de RNA pelas enzimas celulares normal. Proteínas virais. Uma vez que o RNA mensageiro tem produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas.
Primeira, proteína sintetizada logo após a infecção, denominada proteínas precoces, necessária de replicação de massa nucleico. E 2. Proteína sintetizada posteriormente, chamada de proteínas tardias, que inclui a proteína de capa viral. Dessa maneira, tanto o tempo de aparecimento como a quantidade de proteínas virais serão altamente reguladas. As proteínas precoces são enzimas que atuam cataliticamente e, portanto, são identificadas em menor quantidade. Por outro lado, as proteínas tardias correspondem normalmente ao componente de estrutura de vírus, sendo introduzidas em quantidades basicamente superiores. A infecção viral altera os mecanismos regulatórios dos hospedeiros, uma vez que acentuada a superprodução de ácidos nucleicos e proteínas virais nas células infectadas. Em alguns casos, a infecção viral promove a interrupção total da síntese de macromoléculas dos hospedeiros, enquanto em outros, a síntese prossegue concomitante à síntese de proteínas dos virais. Em ambos os casos, a regulação da síntese encontra sob o controle do vírus, uma vez que a célula hospedeira. Vários elementos desse controle são similares ao mecanismo regulatório, embora esteja também mecanismos exclusivamente virais. Diversidades virais. Divisão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos. Existe uma grande dificuldade. Exemplos de várias classes. A maioria dos vírus bacterianos tratados infectam bactérias, como Escherichia coli e Salmonella. No entanto, são conhecidos como vírus que afetam a variedade de procariotos. A maioria dessas bactérias bacteriófagas, conhecidas como genômios de DNA de vida dupla, acredita que esse tipo de bacteriófagos seja um tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles de genoma de DNA de fita simples e o RNA de fita dupla e genoma de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo que a maioria não. Todavia, muitos vírus bacterianos são encontrados estruturalmente completos. Todos os exemplos bacterianos com genoma de DNA de fita dupla possuem cabeça e cauda. A cauda dos bacterianos são contraídas e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro, de forma contrária com a cauda do bacteriófago lambda e flexível. Embora os vírus bacterianos com cauda tenham sido primeiro a ser estudados, o sistema de modelo e entendimento das bactérias gerais e da multiplicação orais, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem a valor apenas como base de discussões sobre vírus de animais, mas também é essencial no entendimento dos temas abordados. Visão geral dos vírus de animais. As seções iniciais desse capítulo dedicaram às propriedades gerais dos vírus, sendo os vírus pouco mencionados. Classificação dos vírus de animais. Vários tipos de animais serão mencionados. Os princípios da classificação do vírus foram discutidos. Os vírus dos animais são classificados no mesmo segmento do critério adotado
no vírus bacteriano, que classifica que os vírus em base tipo de genoma, estratégia de reprodução, são conhecidos de animais de todas as categorias de aplicação. A maioria dos vírus de animais estudados em detalhes são aqueles que replicam em culturas celulares. Observe que existem vários tipos de vírus animais envelopados e de que vírus bacterianos envelopados. Estes provavelmente estão relacionados às diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente, as células procariotas e as células animais são desprovidas de parede celular e, desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pelas células. Deixaram as células, o vírus promove uma parte bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Com a sequência viral em suas células animais, os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lipídica resulta na destruição de células hospedeiras. No caso dos vírus envelopados, tanto na liberação de vírus que ocorre um processo de brotamento pode ser lenta e não provocar lise de células hospedeiras. Desse modo, as células infectadas podem perecer vivas e continuar produzindo vírus identificados. Tais reações são denominadas infecções persistentes. O vírus pode provocar interações latentes no hospedeiro. Uma infecção latente há um intervalo de tempo em que a infecção viral e os eventos líticos, as viscosidades febris causadas pelo vírus do herpes simples, compreende um típico exemplo de infecção viral latente. Os sintomas reaparecem esporadicamente enquanto os vírus saem do seu estado de animal e geram estado de latência. O estado latente de infecção viral de uma célula animal geralmente não se deve à interação de genoma viral e genoma de célula hospedeira, como frequentemente observando nos casos de infecções latentes por bacteriófagos temperados. Em vez disso, hipervírus encontra-se no estado nativo do interior das células nervosas. Em baixo nível de transcrição ocorre, porém, não há implicamento no DNA. Alguns desses vírus envelopados promovem a fusão de multiplicadas células animais, organizando células gigantes contendo vários nucleus. Como esperado, tais células fundidas não desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a fusão celular protege os vírus da exposição do sistema imunológico, pois eles passam e deslocam entre os nossos núcleos das células hospedeiras e converte células normais em uma célula normal, processo denominado transferência. Muitos vírus distantes são conhecidos
Contudo, dentro do vírus, um grupo se destaca e por ter um mecanismo de replicação mudamente peculiar. Talvez o grupo correspondente a retrovírus, eles estão abordados em seguida como exemplo de vírus animais e altamente incomuns que capazes de apresentar implicações médicas. Retrovírus. Retrovírus possuem um genoma de RNA que é replicado através do intermediário de DNA. O termo significa para, e a denominação retrovírus deve-se ao fato deles transferirem informações de maneira reversa ao DNA e ao RNA para o DNA. O retrovírus utiliza enzimas transcriptase reversa para utilizar um processo tanto interessante. O uso da transcriptase reversa não é restrito aos retrovírus. O vírus da hepatite B e o vírus mosaico couve-flor também realizam transcrições reversas dos seus processos de replicação. No entanto, contrariamente os retrovírus, esses outros genes criam versões de DNA de seus genomas virais. Uma vez de DNA, o retrovírus não interessa por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como os causadores de câncer, sendo intensivamente estudados devido às suas características cancerígenas. Além disso, um dos retrovírus, o vírus de imunodeficiência humana, HIV, usado na nascente de uma doença adquirida, AIDS. Esse vírus afeta o tipo específico de linfonodos T de humanos, que evita ao correto funcionamento do sistema imune. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral e, normalmente, 7 proteínas internas, sendo 4 estruturas e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem à transcriptase reversa, ao integrase e uma protase. Vírus também pode ser moléculas de RNA celular especificadas utilizadas na replicação. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características cancerígenas. Além disso, um dos síndromes imunodeficientes adquirida AIDS. Esse vírus infecta um tipo específico de linfócito T de humanos, a qual, em virtude ao correto funcionamento do sistema imune, os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envelope viral e, normalmente, 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. As enzimas encontradas no vírus correspondem
A transcriptase reversa, a integrase e uma protease. O vírus também contém uma molécula de RNA celular específico, utilizado na replicação. Propriedades do genoma da replicação dos retrovírus. O genoma de retrovírus é singular. Ele consiste em duas moléculas idênticas de RNA de fita simples, sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus. Embora exista diferença entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes arranjados na mesma ordem: GAI, KIM. Que pela transcriptase reversa do DNA, fita dupla, que então penetra no núcleo, interação com o DNA retroviral do genoma do hospedeiro, interação do DNA retroviral com o genoma do hospedeiro, transcrição do DNA retroviral, levando à formação do RNA mensageiro virais, RNA genoma viral, montagem e comportamento do RNA gegomínico em nucleocapsídeos do citoplasma, botamento de vírus envelopados, membrana citoplasma, liberação de células. Atividade transcriptase reversa. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de DNA na célula corresponde à transcrição reversa, conversão do RNA com uma cópia de DNA utilizando enzimas transcriptase reversa presentes no vírus. O DNA formado corresponde a uma molécula linear de fita dupla sintetizada no citoplasma. No interior da partícula viral, gene desnudada. Aqui destacamos apenas a transcriptase reversa em um tipo de DNA polimerase, e com todas as DNA polimerase que requer um indicador. No processo de transcrição reversa do retrovírus, o iniciador corresponde à célula hospedeira. O tipo de RNA T utilizado como indicador depende do tipo de vírus, sendo empacotado o vírus a partir da célula hospedeira anterior. O processo global de transcrição reversa resulta em um produto final que apresenta repetições terminais mais intensas do que repetições terminais do próprio genoma de RNA. A molécula completa de fDNA permite a entrada no núcleo juntamente com a proteína interase. Neste momento, o DNA viral é retirado do DNA hospedeiro. As LTRs contêm motores translacionais fortes que participam do processo de interação. A interação do DNA viral ao genoma de células hospedeiras análoga à interação do DNA fágico e um genoma bacteriano, levando a estado lisogênico. A integração do DNA viral pode ocorrer em qualquer ponto do DNA celular. Uma vez integrado, tal elemento
agora determinado provírus corresponde a um elemento genético estável que pode aparecer nessa forma indefinidamente. Quando os motores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral é entregado e transcrito por DNA polimerase à célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem ser empacotados em partículas virais, como pode ser traduzido em proteínas como virais. Assim, algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como de proteína gram primária, o que é clivada por ação proteólica das proteínas do capsídeo. Ocasionalmente pode ocorrer leitura através da região G. Inserção de aminoácidos em um códon de determinação ou alteração de fase. Isso provoca produção de GLO, o gene transcriptase reversa produzido do transcriptase reversa, a qual será inserida no vírus. Quando a proteína estruturais do vírus encontram-se em quantidade suficiente, os nucleocapsídeos são monomontados. A encapsação do genoma RNA leva à formação de nucleocapsídeos maduros que deslocam-se a membrana celular para a montagem final das cápsulas virais envelopadas. À medida que o nucleocapsídeo brota na membrana, são simulados e liberados, podendo infectar células adjacentes. Entenda entidades subvirais. Definimos o vírus como um elemento genético de subserviente aos produtos celulares normais, fazendo sua própria replicação e exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não se adaptam nessa definição e, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectídeos portanto, são nitidamente derivados de vírus, podendo se tornar dependentes de outros vírus completos para assumir denominação produtos gênicos. Por outro lado, as entidades subvirais mais importantes, o vírus e o prinos, não são simplesmente vírus incompletos. Existem diferenças fundamentais quando são comparados ao vírus. Ambos ilustraram-se os mecanismos comuns pelos quais elementos genéticos podem ser replicados e um mecanismo inesperado que eles utilizam para submeter as células hospedeiras. No entanto, Primus destaca-se dentre todos os elementos genéticos que abordam neste capítulo, uma vez que o agente infeccioso transmitido é desprovido de ácido nucleico. Ácidos defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares. Alguns, assim, pode-se chamar vírus defectivos, dependendo simplesmente do vírus intactos
do mesmo tipo, a fim de serem supridos da função necessárias. Muito mais interessantes são os vírus depressivos, referidos como vírus satélites, no quais não são conhece uma versão intacta. Esse depende do auxílio de vírus não relacionados. Exemplo de vírus detectives e satélites. Vários vírus definitivos são conhecidos, por exemplo, o bacteriófago P4, de Escherichia coli, que é capaz de replicar, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do capsídeo. Esse proteína depende do fago relacionado a P2, que atua como fago whey, fornecendo proteínas capsídeo necessárias para montagem da partícula fágica. Os vírus satélites são encontrados tanto em animais como em vegetais. Por exemplo, vírus adeno-associados AAV é um vírus satélite humano que depende de antivírus como auxiliares. Os vírus adeno-associados e os vírus anovírus pertencem a duas famílias virais bastante distintas. Assim, o AAV não é meramente um mutante definitivo dos adenovírus, mas assim um vírus não relacionado que infecta a mesma célula hospedeira. Continuado pelo fato de causar pouco ou nenhum dano ao hospedeiro. O AAV está sendo atualmente utilizado como vetor de clonagem eucariotas para terapia gênica. Nesse sistema, o AAV pode ser utilizado para carregar genes de substituição de tecido hospedeiros específico, sem causar viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que diferem de vírus pelos fatos de serem desprovidos de envoltório proteico. Apesar disso, os viroides possuem uma forma extracolocal relativamente estável que migra de célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem a pequena molécula secundária de RNA de fita simples, sendo menores patógenos conhecidos. Eles variam de tamanho de 246 a 399 nucleótidos e exibem considerável grau de homologia sequencial, sugerindo que possuem raízes evolutivas comuns. Os vírus causam importantes doenças em plantas, por apresentar um grave impacto na agricultura. Alguns viróides podem ser resultados estudados, incluindo o viróide Gandain de coco, viróides estrodicíclicos e no viróide tuberculose afiliado à batata. Não são conhecidos viróides que infectam animais ou procariotas. Estrutura e função dos viróides. A formação extracelular dos vírus corresponde a um DNA não a qualquer tipo de capsídeo proteico, embora o RNA do DNA do viróide seja um círculo de fita simples covalente fechado. Existem tantas estruturas secundárias que assemelham a uma pequena molécula de fita dupla com extremidades fechadas.
Essas configurações pode, pode tornar o vírus suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Pode ser desprovido de envelope proteico. O vírus não é utilizado receptor para a penetração das células hospedeiras. Uma vez disso, o vírus penetra na planta através de uma lesão decorrente da adesão de um inseto ou de outros danos mecânicos. Uma vez no interior das células, os vírus deslocam-se de uma célula a outra por meio do plasmidesmas, feixes plasmáticos delgados que unem células vegetais. Um aspecto ainda mais interessante é o fato que as moléculas de RNA não conseguem genes codificados de proteína. Dessa forma, os virióides ser quase totalmente dependentes das atividades dos hospedeiros para sua replicação. O vírus virióide é replicado no núcleo ou cloroplasto da célula hospedeira por uma RNA polimerase da planta. Como resultado, a síntese de RNA multimérico consiste em muitas unidades virióides ligadas às extremidades. Os virióides contribuem com atividades de replicação. Parte do próprio virióide exibe atividade ribosima. Essa atividade é empregada na clivagem do RNA multimérico, liberando virióides individuais. Doenças provocadas por virióides. Plantas infectadas por virióides podem ser assintomáticas ou desempenham sintomas que variam na moderação letais, dependendo do virióide. A maioria dos sintomas severos relacionados ao crescimento, surgimento que os virióides imitizam ou interferem de alguma forma com pequenos RNA regulatórios, cujos exemplos são realmente observados nas plantas. Assim como os próprios virióides, podem ser RNAs regulatórios que evoluíram de modo a induzir o evento destrutivo ao invés de ceder mais benefícios às células. Não são conhecidas doenças causadas por virióides ainda mais. Da mesma forma, o mecanismo pelos quais os virióides causam doenças em plantas permanece obscuro. Prions. Os prions representam outro sistema em relação aos virióides. Eles apresentam uma forma celular distinta, que é natureza totalmente proteica. A partícula do prion não contém DNA ou RNA, contudo é infecciosa, sendo conhecidas prions que causam doenças em animais, como a escravite em ovinos e a encefalopia esporófis em gado bovino. A doença debilita a crônica em cervos e alces, e doença de Krupp em humanos. Não são conhecidas doenças causadas por prion em plantas, embora os prions tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por prion, conhecida como encefalopatia, nem só nós transmissíveis. Em 1996, a partir de um rastreamento de doenças na Inglaterra, tornou-se evidente que o prion é causador de BSE no gado bovino e também é capaz de infectar humanos, resultado de um novo
tipo de CJD, denominada CJD variante, uma vez que a transmissão ocorre de produtos derivados de carne bovina contaminados. A doença tornou-se rapidamente problema de saúde mundial, com grande impacto na indústria de origem animal. A maioria dos casos de BSE ocorre no Reino Unido e em outros países da União Europeia, os quais foram associados na prática alimentar inadequada, nos quais os suplementos proteicos obtidos a partir das carcaças processadas de gado bovino e ovino foram utilizados na alimentação de animais não infectados. Em 1994, essa prática foi banida de todos os países da União Europeia, resultado de uma redução dramática no número de casos da doença. Até o momento, não foram observadas transmissões de TSE em outros animais domésticos, como suínos, galinhas e peixes. Forma da proteína de pírion. Uma vez que os pírions são desprovidos de ácido nucleico, como a proteína é codificada, a célula hospedeira contém um gene que codifica a forma nativa da proteína, conhecida como PRP, que é encontrada em animais sadios, sobretudo em neurônios, principalmente no cérebro. A forma patogênica da proteína do vírus é denominada PRP, porque o Staphylococcus aureus foi a primeira doença causada por vírus a serem. A forma patogênica da proteína pírion é denominada PRP, porque o Staphylococcus aureus foram as primeiras doenças causadas por vírus que foi descoberta. A forma patogênica da proteína priônica exibe sequência de aminoácidos idêntica àquela da PRP. Uma espécie, porém, tem conformação diferente. As proteínas de pírion diferentes da espécie de mamífero existe bem sequência muito similar, porém não idêntica. A suscetibilidade à infecção dependente da sequência da proteína com base em um mesmo mecanismo ainda não totalmente elucidado. Por exemplo, príons patogênicos para vacas pode ser infectar humanos, embora com consequências de muito baixas. Por outro lado, nunca foram observados príons patogênicos em ovelhas que infectam humanos. Príons sadios consistem especialmente em segmentos em alfa-hélice, aos pares de príons aberrantes, exibidos na mesma região em alfa-hélice em uma região de folha beta-pergueada. Isso provoca uma perda da função normal da proteína priônica, a qual se torce parcialmente resistente à protease e torna insolúvel, promovendo a sua agregação no interior da célula neura. Nesse estado, não há como de proteína priônica, iniciando os sintomas neurológicos, doenças causadas por vírus e o ciclo infeccioso do pírion, o qual pírion patogênico tem uma célula hospedeira que representa uma proteína priônica normal. Ele promove a infecção da proteína
assim operam aberrante não submeter enzimas ou genes hospedeiros, como ocorre no caso dos vírus. Em lugares disso, o vírus replica-se e converte a proteína piromônica normais já existentes nas células hospedeiras em formas patogênicas. À medida que os vírus patogênicos acumulam-se, formam agregados insolúveis de células cerebrais. Esse processo resulta na doença, que invariamente neurológicas, na maioria dos casos decorrente da destruição do tecido cerebral ao tecido nervoso relacionado. Não se sabe ao certo se a destruição do tecido cerebral resulta diretamente no acúmulo de proteínas pirônicas agregadas. A proteína pirônica normalmente atua na célula como uma glicoproteína da membrana citoplasmática e demonstrou-se que é necessária uma ligação de vírus patogênicos para que os sintomas da doença sejam desencadeados. Versões mutantes da proteína pirônica patogênica incapazes de ligar-se a uma membrana citoplasmática da célula nervosa podem ainda se agregar-se, mas não causam doença. A doença causada por vírus ocorre por 3 mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado. Em doença vírus-infecciosa, ocorre descrito a pouca forma patogênica da proteína pirônica é transmitida entre animais e humanos. A doença pirônica esporádica, o dobramento incorreto aleatório de moléculas, PRB, ocorre em indivíduos normais não infectados. Essa modificação é prolongada da mesma forma que a doença pirônica infecciosa, havendo eventualmente acúmulo de formas patogênicas da proteína pirônica até o surgimento de sintomas. Em seres humanos, esse processo ocorre em cerca de um indivíduo a cada 1 milhão. A doença pirônica herdada é uma doença de mutação de genes que codificam o vírus e gera a proteína pirônica, que sofre modificação para uma forma causadora de doenças com maior frequência. Várias mutações distintas são conhecidas, cujos sintomas mostram discretamente variações. O que ocorre quando a proteína PRP não encontrada em qualquer vírus sadio pode alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendentemente mais lógico, considerando-se que o mecanismo de replicação do vírus camundongos modificados geneticamente que apresentaram 2 cópias de gene RPRN rompidas e, portanto, não produzem RP. São resistentes à infecção por vírus patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm um tempo de vida normal e não existe nenhum distúrbio complementar equivalente. Isso deixa em aberto uma intrínseca questão sobre o papel que a proteína pirônica normal desempenha sobre as células animais.